Mais um vídeo e vocês já vão entender por que eu vou falar desses dois livros. Vidas Secas, que foi lançado em 1938, e Torturado, que foi lançado em 2019. 81 anos depois, estamos falando de uma realidade que deveria ser abolida, mas que infelizmente não foi. E esse livro, ele se torna, portanto, um veículo de denúncia, ou seja, a mesma crítica de Graciliano há 81 anos precisa ser disseminada. E agora eu te pergunto, qual lente você usa para compreender e interpretar a realidade? Estar bem adaptado a uma situação de vida privada do básico é normal? Conhece a ti mesmo? É uma frase atribuída a Sócrates. E esses livros dizem, conheçam a história de um Brasil que não é só ficção, ainda é muito real. Ambas as frases trazem a mesma lógica. Fica aí com a vinheta e aproveitem para me dizer aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou os dois. Contextualizando rapidinho, Vidas Secas narra a história de uma família, o pai Fabiano, a mulher Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorra Baleia. Vidas Secas é um romance regionalista cujos cenários se passam no meio rural e também é uma crítica à exploração, o que joga luz sobre gerações muitas vezes anteriores aos nossos avós. Torturado se passa no sertão baiano. Acompanhamos as irmãs Bibiana e Belonísia, que encontram a faca da avó e um acidente define suas vidas. Elas são filhas de trabalhadores rurais descendentes de escravos que vivem e trabalham em uma situação análoga à escravidão. Inclusive, tem resenha completa, individual desses dois livros. Portanto, se você quiser um vídeo mais completo sobre cada obra individual, eu vou deixar os links nos comentários, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Eu li Torturado depois de ler Vidas Secas e eu achei que as duas obras são bem parecidas. E aí no vídeo de hoje eu vou comentar as semelhanças. Só pelo contexto, vocês já percebem as semelhanças. E por que elas existem? Eu vou responder ao longo desse vídeo todinho para vocês. Elas não deveriam existir, porque esses livros são críticas. Então, são críticas a uma realidade que há 81 anos atrás já estava sendo feita. Isso é um pouco revoltante. Tá, vamos nos ater aqui às semelhanças. Um detalhe que eu achei bastante marcante é que as bonecas que a Bibiana e Belonísia brincavam, elas eram feitas de espigas de milho, o que vai nos mostrando um contexto de privação. Já os meninos de Vidas Secas, seus brinquedos, eles eram de bois de barros, o que representa não só uma falta de recurso financeiro para dar a eles brinquedos, mas também nos dá mostras da realidade muito restrita aos limites da fazenda. As famílias desses livros, elas têm uma relação muito profunda com a terra, que vai além da sobrevivência. Portanto, as mudanças no clima afetam diretamente essas pessoas. Esses dois livros também são uma crítica ao desmatamento, que provoca uma mudança drástica no ecossistema, que está relacionada a grandes períodos de estiagem e que, quando severos, causam a seca. Essas famílias, em situação de servidão, só estavam autorizadas a construir casas de barros e ter uma roça pequena. Podiam trazer a família, assim teriam sempre trabalhadores que substituiriam os mais velhos. Não recebiam pagamento e tinham que se dar por satisfeitas com a oportunidade de moradia, comida, equipamentos e animais para trabalharem. No auge da angústia, o Fabiano ele tentava se agarrar a esperanças frágeis. Frágeis no sentido de que é muito complicado nos agarrar a coisas que não dependem do nosso controle, como o clima. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Ele experimentava ainda que não soubesse uma ansiedade que é definida como uma apreensão negativa em relação ao futuro. E ainda que a seca não tivesse chegado, ele experienciava de forma antecipada a fome, a sede e o cansaço de ter que planejar uma nova partida. E aí um paralelo, Quando tudo vai bem, os nossos pensamentos são otimistas. Mas quando tudo vai mal? Ou quem tem problemas de ansiedade, que mesmo quando tudo vai bem, acha que alguma coisa ruim vai acontecer para que esse momento bom se esvaia. Consumido pela culpa, por uma angústia constante, o Fabiano ele não prestava tanta atenção aos filhos. Pela narrativa, mal os notava. As suas aflições, angústias, ansiedade e raiva
se misturavam com a seca, com as arribações que matavam o gado, com a morte da cachorra. Um dado que chama a atenção em Vidas Secas é justamente a linguagem. E depois desse vídeo você vai entender por que ela é tão fundamental. A linguagem é uma ferramenta para experienciarmos a realidade. Por isso se diz que existem várias realidades. Por isso se fala que a realidade é subjetiva, que descrevemos de modos diferentes a mesma cena. Isso em psicologia é o que a gente chama de lógica pessoal. Por isso, às vezes, algo que faz sentido para você não faz sentido para outra pessoa. Se não houvesse uma palavra para descrever ou decodificar um fenômeno, é como se esse fenômeno não existisse. E mesmo que percebido, esse fenômeno nunca seria compreendido. Já em relação ao torturado, essa lógica pessoal, ela é permeada pela religião deles, né? Então, Zeca Chapéu Grande, o pai das irmãs, é conhecido como curador de Jaré. E Jaré é uma religião praticada na Chapada Diamantina, que tem origem em outras religiões de matrizes africanas. Então, desde pequenas, a casa delas funcionava de modo similar a um hospital acolhedor, para ficarem ali internado pessoas que eram acometidas por encostos ruins. Então, a gente percebe muita renúncia dos pais delas. Ou seja, para ajudar essas pessoas, os pais delas sacrificavam a intimidade da família, porque eles tinham a sua casa estendida a pessoas que precisavam de ajuda. Fica mais claro esse raciocínio, fazer aqui dar uma costurada na linha de raciocínio, de lógica pessoal e linguagem. O que eu quis dizer, gente? Para entender o Fabiano e para entender o Zeca Chapéu Grande, é preciso entender no que eles acreditam, como se comunicam. Em resumo, sair das suas perspectivas, do que é verdade e entender do que é a sua verdade e entender que existem várias óticas para se ver o mundo e que só porque a lógica interna de alguém é diferente da sua, isso não invalida a opinião da pessoa. Outro ponto que eu quero destacar nessas obras são os valores. O quanto você não precisa de palavras para transmitir bons valores aos seus filhos ou, enfim, às pessoas ali ao seu redor. Né? Então, o menino mais novo, ele admirava o pai, né, o Fabiano, e ele se ressentia quando a mãe ou até mesmo a cachorra eram indiferentes ao trabalho do Fabiano, que ele julgava como algo grande e digno de muita consideração e admiração. Ele queria crescer e ficar tão forte quanto o pai, matar cabras, dormir em camas de varas e calçar sapatos de couro cru, montar um cavalo brabo. Ele pensava que se ele fosse como o pai, o menino mais velho e Baleia ficariam admirados. O menino mais velho, né, ele se sentia abandonado por todos e ele ficava muito próximo da Baleia, né, por julgar que era a única que lhe mostrava simpatia. Então ele se identificava muito com a mãe e para ele era impossível não notar sua presença. Uma pista do porquê ele se identificava mais com a mãe é que em um momento de inverno ele traz lenha e a Vitória aprova com um rugido. O pai dá um cascudo nele porque o interrompeu enquanto falava. Então a mãe é alguém que vê e que aprova seus comportamentos e isso é importante. Alguém que não pune o tempo todo, mas que também reconhece uma iniciativa. Já a mesma perspectiva de valores são transmitidos por ações e não só por palavras que temos em Torturado, se dá da seguinte forma. Ao mesmo tempo em que Bibiana tinha orgulho do grande homem que o pai representava, também se sentia invadida. A sua casa era a casa de muitos, o seu pai o pai de muitos, sua mãe a mãe de muitos. Eu percebi ao longo do livro que isso foi algo que moldou o caráter delas, da Bibiana e da Belonísia. A melhor herança que alguém pode deixar aos filhos é o seu exemplo, os seus bons valores. O modo como Zeca acolhia os doentes na própria casa ensinou muito às meninas. A palavra é importante, mas as ações são muito mais. Sabe por quê? Porque quando nascemos, levamos meses para falar e anos para atribuir significado às palavras. Mas uma criança aprende e associa mesmo quando não fala. Por isso, as ações são mais significativas do que as palavras, porque aprendemos por imitação. Só tardiamente aprendemos através da fala. E depois que aprendemos a falar, boa parte da nossa personalidade já foi formada, já está consolidada, né? Pelos comportamentos que observamos em quem cuidou de nós ali nos primeiros anos, né? Então, quando a Belonísia, ela se deixou influenciar por palavras,
ela se sentiu como ingênua, que foi quando aceitou morar com Tobias. O que aprendeu com as atitudes dos pais foi muito mais significativo. E você pode pensar no contrário acontecendo também. Como você reforma alguém usando como instrumento a linguagem, usando como instrumento as palavras, né? Pensando em uma personalidade que nos seus momentos de primeiros anos, que são os mais consolidadores para a formação da personalidade e da identidade, alguém que viveu em um ambiente hostil, alguém cujos cuidadores tiveram atitudes negligentes e negativas. Por isso, os primeiros anos são os mais vulneráveis e os mais determinantes. Então, é muito complicado você usar palavras para tentar reformar, transformar e ressignificar a vida dessas pessoas, ressignificar como foram essas primeiras experiências. Isso é um desafio. Isso é, gente, assim, a pessoa que se dedica a isso tem minha admiração, porque eu acho que uma das profissões e formas de ajudar o mundo mais difíceis que existem. E voltando aqui, né, Vidas Secas termina com um diálogo de esperança e de fé, mas que para mim soou também triste. Fabiano e a Vitória, eles se perguntam, né, depois aí de mais uma jornada, de muitas outras que fugiam da seca, o que os meninos iriam fazer quando crescessem? Eles se perguntam um para o outro. Fabiano queria que eles vaquejassem, para a senhora Vitória, essa opção era pior do que a opção pior do mundo, enfim. Os meninos na escola, sim, era um sonho e para eles quase impossível. O que para nós é comum, para eles era algo próximo do inalcançável, de tão fora da realidade deles. A fé, e eu estendo a fé a qualquer propósito, não apenas a religião. Portanto, a fé é uma expressão que tem forte influência nas escolhas e em como enxergamos o mundo. A fé é uma força interna que impulsiona, que desafia a estatística, a lógica, a razão e a incerteza. Existe uma linha tênue entre fé e obsessão. Existe uma linha tênue entre fé e o fanatismo irracional. Existe uma linha tênue entre a fé e o equilíbrio e reconhecer as nossas imensas limitações. E a fé é um sentimento universal. A fé em Torturado é colocada como algo que existe até hoje em Bom Jesus da Lapa, que é a peregrinação à Romaria. E essa peregrinação de Zeca Chapéu Grande foi longa, mas para o final do livro, né, ele já tem idade avançada, por isso esse fato influenciou negativamente em seu corpo, mas os seus olhos contavam a Belanísia que ele fez o certo. Esses livros compartilham principalmente o fato de que são uma crítica e uma denúncia, dão voz a quem não as tem. As pessoas mais simples que dependem da terra, as pessoas que têm uma relação com a natureza muito diferente da nossa que vamos ao hortifruti, tá? Mas também compartilham a mensagem sobre o que você carrega por dentro, o que você acredita, o que te impulsiona ou o que te paralisa. A qualidade dos seus pensamentos define a sua vida. A qualidade dessas obras talvez melhore, ainda que aos poucos, a realidade dessas famílias que ainda vivem em situação análoga à escravidão. É isso. Comenta aí se vocês já leram algum desses livros, ou os dois, ou se perceberam, né, ou se fariam uma interpretação diferente da minha, se teve algo que vocês acham que eu deveria ter mencionado. Vou deixar juntamente com os links, né, com o link dos vídeos completos separados desses dois livros na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar também o prólogo, mais os 5 primeiros capítulos, o link, né, para adquirir o prólogo, mais os 5 primeiros capítulos gratuitos do meu livro. É isso, muito obrigada. Até o próximo vídeo.